Hoje nós vamos ver um efeito bem simples que a gente pode fazer no CorelDRAW, né? E que é muito empregado sim em páginas de internet ou até mesmo na divisão das barras de ferramentas, né? Como aqui no próprio CorelDRAW. Vocês estão vendo aqui, ó, essas barrinhas na vertical e também na horizontal, que parece sim, eles fazem uma divisão, né, das barras de ferramentas, né, dos botões aqui. E que parece que está em baixo relevo, né? Quando eu digo que parece que está em baixo relevo, que realmente ele parece, ele não está em baixo relevo, tá ok, pessoal? Então a gente vai aprender como é que faz esse efeito. A maior parte ainda, né, da resolução de monitores ainda se encontra em 800 por 600 pixels, tá? Embora, como vocês já saibam, né, tem muito monitor aí trabalhando em 1024 por 768 ou até uma resolução maior, tá? Mas como ainda existe muito 800 por 600, nós vamos desenvolver uma barra de menus para essa dimensão, tá ok? No Internet Explorer, se você deixar com 800 pixels de largura, tá, ele vai ainda criar aquela barra horizontal aqui, no caso de rolagem horizontal, que não é legal, tá? Então a gente vai colocar com um valor um pouco menor, no caso 775 pixels, tá certo? Bom, eu dimensionei minha página aqui por 800 por 600, tá? Então vamos fazer o seguinte, pegar aqui a ferramenta retângulo e vamos criar um retângulo de mais ou menos 775 pixels de largura, tá? Por 30 de altura. Se não ficar legalzinho, não dá pra fazer na mão, puxa mais ou menos aproximado o valor e digita aqui na caixa, desde que o cadeado aqui, ó, esteja aberto. Então 775, tá? Por 30 pixels, ok? O cadeado aberto, porque senão ele vai aumentar em proporção. Então a gente arrasta ele para cá, né, pra gente poder trabalhar. E vamos ver como é que a gente vai fazer agora. O próximo efeito que nós vamos fazer é o seguinte: eu vou arredondar os dois cantos superiores, mas não quero mexer no canto inferior, tá? Isso significa o seguinte: se eu pegar a ferramenta forma aqui e fazer isso, tá? Ele vai me arredondar todos os quatro cantos. Eu não quero que isso aconteça, tá? Uma outra alternativa seria o seguinte: criar um retângulo aqui, né, mas um pouco maior, colocar ele aqui em cima e mandar parar esse objeto desse, tá? Também daria para fazer, mas não quero fazer isso no momento, tá? Então a gente tem que fazer o seguinte: vamos pegar pelo modo, tá, mais fácil, mais simples. Vamos fazer ele direto, selecionando o retângulo, tá? Vocês vão observar que tem quatro campos aqui em cima, tá? Esses campos significam o valor de arredondamento, né, de cada um desses cantos. Se o cadeado, aqui tem um cadeadinho, se ele tiver clicado aqui, tá, qualquer valor que eu colocar aqui, eles vão aumentar ou diminuir no mesmo valor, tá? Por igual, tá certo? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que destravar o cadeado, clico e solto o cadeado, e agora eu entro com os valores independentes. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 50 no canto superior esquerdo, 0 embaixo, 50 no superior direito e 0 também embaixo, e dá um enter, tá? Observem que ele fez o arredondamento somente dessa área aqui para nós, tá certo? Próximo passo: seleciona o retângulo, vem aqui em propriedades do objeto e vamos na guia preenchimento gradiente, tá? Vamos entrar no avançado. Aqui no avançado a gente pode fazer o seguinte, tá? Eu vou deixar isso aqui em 90 graus no meu caso aqui, né? Pode deixar ele ficar na horizontal. Se vocês colocarem em 0, por exemplo, ele fica na vertical, tá certo? Então vamos deixar ele em 90 para deixar ele na horizontal. Selecionamos a primeira cor, vamos colocar aqui, vamos pegar aqui um preto. Opa. Segunda cor, preto. E é uma cor aqui no meio, com 50%, mais ou menos com 20% de, né, do preto. Então vamos dar OK. Ele ficou muito escuro. Então podemos fazer o seguinte: vamos novamente aqui na guia avançado, tá? E vamos reduzir a cor aqui das bordas. Vamos ver. Vamos remover aqui o contorno, tá? Mais ou menos acho que tá bom. Bom, aqui tá OK. Se a gente quiser diminuir um pouquinho mais, né? Vamos lá na guia avançado. Deixa mais claro para ver. Tá OK. Tá bom. Bom, pessoal, então agora vamos fazer o seguinte, né? Uma vez que a gente fez isso aqui, a gente vai selecionar a ferramenta texto, tá? E vamos colocar um textinho pequeno aqui. Aqui nós vamos trabalhar com um texto de 3 pixels, tá? 3 pontos no tamanho. Tá? 3 pontos para uma dimensão de 800 por 600 equivale mais ou menos a uma fonte de 10 pontos mais ou menos, tá? Vocês estão acostumados a trabalhar, tá certo? Vou manter aqui a fonte Arial mesmo, em letra maiúscula, vamos digitar assim, por exemplo, homepage. Vamos dar 10 espaços, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portfólio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Links. Vamos colocar aqui logomarcas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E contatos.
A pessoa pergunta assim, né, tem que ser 10? Não, pessoal, qualquer valor, tá? É que eu só sei contar até 10 mesmo. Então, vamos lá. Uma vez que a gente fez isso, né, a gente pode posicionar o bugzinho do core, né? Aumenta, diminui o zoom, ele já acerta para nós. Vamos posicionar ele aqui, né? Diminui o zoom. Mais ou menos aqui, tá bom. Mais ou menos nesse ponto, tá? E agora que vem a parte interessante, que a gente quer criar o efeito, né? Vamos pegar aqui, ó, a ferramenta retângulo ou F6 e vamos fazer um retângulo aqui mais ou menos nessa dimensão aqui, tá? Ele vai ficar mais ou menos com 2 pixels de largura, tá? Vamos colocar aqui 2 por 25 no caso, tá? E vamos fazer o seguinte, a cor de contorno, tá? Remove. Clica com o botão direito no xizinho aqui. E a cor de preenchimento a gente pode pegar um cinza um pouco mais escuro para ele poder aparecer aqui, tá certo? Bom, o que nós vamos fazer é o seguinte, sinal mais para duplicar. E agora eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui do lado, vou arrastar o canto aqui e abrir com um pixel mais ou menos de largura. E vou usar com uma cor branca, tá? Bem ou mais clara. Vamos ver como é que fica. Se eu pegar aqui, ó, 150%, tá? Vamos colocar ele aqui a 100% de visualização. Opa, foi muito. 100%, tá? Se ele não estiver dando essa impressão, a gente vai aumentando o zoom aqui, ó, que ele deve estar um pouquinho fora. Então aqui, ó, a gente pode reduzir um pouco. Deixa eu ver aqui. Reduzir um pouquinho aqui para ver. Interessante, quando chega a 100%, tá? Você tem a impressão de baixo relevo, olha lá. 62%, 100%, tá? Ele vai ficar com essa impressão que vocês estão tendo aqui agora, tá? Que é uma impressão de baixo relevo, tá ok? Vamos pegar aqui, aumentar um pouco o zoom. Tá? Vamos pegar aqui agora, só ir duplicando. Sinal mais, duplica e vai dando com a seta, né, para direita no teclado e posiciona ele aqui, ó. O certo é vocês usarem linha guia, essas coisas, né, tá? Para ficar mais certinho. Aqui mais ou menos isso. Sinal mais, duplica, trago ele para cá, certo? Ó, como é que ficou nossa barrinha de, né, menus, tá certo? Depois, se vocês quiserem dar uma implementada no menu, né, a gente pode pegar a ferramenta texto aqui, mudar para outra cor. Né? Por exemplo, dessa maneira, se a gente quiser colocar ele negrito, a gente deixa negrito, tá? Aí fica por conta de vocês, tá certo? Então o interessante que eu disse para vocês é criar esse efeito aqui que parece, né? Não é, parece, tá? Que ele está em baixo relevo, tá certo? E depois que a gente fez isso aqui, a gente pode exportar, né? Clica em arquivo, exportar, e exporta ele como uma imagem GIF. Por exemplo, eu vou colocar aqui criar uma pasta aqui, né? Chamado GIF e vamos salvar ele aqui como barra. Ok, pode colocar aqui, ó, como é a internet, né? Você não precisa colocar 300 dpi não, tá? 72 dpi é mais que o suficiente, tá? E aqui ele vai ficar com 775, manter proporção. Opa, o que eu fiz aqui? Cancela. Arquivo, exportar, barra. Tá, vamos colocar aqui 72 dpi, tá? E aqui a gente colocar manter proporção, vamos colocar aqui 775. Tá? Vamos dar ok, cor de paleta 8 cores, né? Vamos dar um ok, 255 cores, ok, ok, tá certo? E depois é só a gente abrir lá nos meus documentos, minhas imagens, GIF, e tá aqui a nossa barrinha pronta aqui, tá? Beleza? Agora quando vocês, aqui ficou grande, mas quando vocês colocarem ele no Internet Explorer, vocês vão observar que ele tá bem menor, tá? Aí ele vai ficar com aquela impressão de baixo relevo. Bom pessoal, espero que tenham entendido e até a próxima aula.